Recording in progress. Bom dia a todo mundo, bom dia Boker Tov para todo mundo que está aqui com a gente, todo mundo que está conectado com a gente. É sempre uma alegria a gente chegar aqui preparado para sair melhor do que chegou. Eu, quando me aninhei aqui com as minhas coisas, logo depois veio a Diane com livros de anotações, já fiquei animado, né, porque é sempre maravilhoso ouvir a Diane. Nós, nessa semana, estudamos a Parashá de Bechalar e, como eu já falei, bom, a Diane que vai conduzir inicialmente o estudo, para depois a gente abrir para questionamentos. Bechalar sempre é uma Parashá diferente a cada ano e tem tantas coisas que acontecem em Bechalar que realmente é difícil cobrir ela toda, porque ela vai de Mar dos Juncos, Amaleque e outras coisas. É muito, muito difícil. Então, eu já fiquei curioso inicialmente de ouvir a Diane, né? Bom, só para lembrar, a Diane que é jornalista, ativista de direitos humanos e assim, integradíssima no diálogo, como é que é? Diálogo interreligioso, né? Então, está sempre presente e representando a nossa área em todas as questões interreligiosas que acontecem, não só aqui no Rio de Janeiro, mas onde quer que aconteça, que ela pode estar participando e melhorando esse relacionamento aí entre nós e todas as outras culturas, religiões, o que quer que queiramos chamar. E uma das coisas que eu gosto muito de Bechalar é que tem alguns trechinhos que a gente canta aqui, toda quinta-feira, Az Yashir Moshe Uvnei Israel, e por aí vai. Está aqui, está em Bechalar, está na canção, né? Está na Shirá. Então, a gente fica conectando as coisas do dia a dia que passam por nós absolutamente normalizadas, né, ou normatizadas, e aí a gente às vezes só esquece. Então quero só dar essa integrada antes de te passar a palavra, que a gente, e está escrito ali no nosso livro de reza, está escrito aqui em alguns trechos, também tem outro que eu separei aqui, quando ele fala onde tem mais um trechinho que ele fala várias coisas. Adonai Imlor, Leolam Vae, está tudo na canção ali. É muito bonito e vale a pena a gente conectar sempre essas informações, tá? Então, já falei o que tinha para falar. Diane, bom dia, obrigado. E queremos ouvir você. E para depois, fiquem todos à vontade para participar, inclusive o pessoal que está conectado com a gente. Nádia, conectadíssima nesse frio, com fone debaixo do gorro. Vamos, né? Agora a Cláudia aqui com a gente também. Bom dia para todo mundo. Obrigado, Diane. Obrigado, querido, bom dia, pela generosa apresentação. Eu só queria acrescentar que outros pilares desse diálogo estão aqui, Janete Erlich e Ana Luísa Grillo Balaciano, que você está sempre aqui, mas hoje não pôde por causa de questões familiares. Mas, enfim, é um trabalho de formiguinha, para o qual eu convido voluntários, precisamos de gente engajada. Realmente, essa Parashá é desafiadora, tanto a Parashá quanto a Haftará. É um passeio entre o tempo da Bíblia e hoje, uma narrativa que é do passado, mas que é de uma atualidade ímpar, e a constatação da ironia, é o Shabbat Shirah. Esse Shabbat é o Shabbat Shirah, Shabbat dos Cânticos, realmente canção lindíssima, que Moshe faz de louvor a Deus, e, ao mesmo tempo, é um Shabbat que vai falar de guerras. A Parashá começa e termina com guerra. E o miolo também é interessantíssimo. Há uma série de paralelos que eu vou fazer entre a Parashá
a Haftará e, como não podia deixar de ser, o 7 de outubro. Por que esses três paralelos? Porque, primeiro, guerra. Nós falamos de guerra, como eu disse, a Parashá começa com um conflito, com o faraó querendo acabar com os israelitas que saíram do Egito, e vai terminar com a guerra contra Amaleque. A Haftará, por sua vez, é toda sobre o conflito com Sisra. E o 7 de outubro é o dia que ainda não terminou, um conflito ainda, infelizmente, em andamento. O que tem de interessante, primeiro, das guerras? Vamos falar da Parashá. A guerra começa com o desafio dos israelitas à beira do Mar Vermelho, com atrás o exército de Faraó. 600 bigas, 600 carros de combate. Essas carruagens que são assim, a força militar do Egito, está aí ameaçando os israelitas, que reclamam com Moshe. Você nos trouxe para morrer aí, ou afogados, ou nas mãos do faraó? E aí vem um milagre. Esse daqui vai ser outro paralelo. Milagre de Deus. Deus abre o Mar Vermelho e os israelitas passam, e as bigas atolam na areia do mar, e depois o mar se fecha sobre eles e todos os israelitas morrem. Mas esse vai ser um milagre divino, que mostra a sua onipotência. Deus é onipotente, pode tudo, ninguém é igual a Ele. Já no final da Parashá, a guerra contra Amaleque, a gente vê uma outra situação. Um outro milagre, sim, mas o instrumento do milagre vai ser Moshe. É Moshe que vai levantar o braço para que Israel vença, e quando ele abaixa por cansaço, Israel começa a perder. E aí a gente vê a solidariedade dos homens em sua volta, ajudando ele a não abaixar o braço. Primeiro bota um banco, senta Moshe, para você não ficar muito cansado. E depois vem, segura o braço dele, para ele poder ficar levantado até a guerra ser vencida. Então aí é realmente o milagre dos homens que transforma esses homens. Enquanto os homens poderiam ficar passivamente assistindo a Moshe, como ele já tinha jogado o cajado, feito todos os milagres das 10 pragas, ele poderia continuar com esse milagre, os homens se juntam a ele. Essa é a capacidade de transformação que mostra essa Parashá. Já na Haftará, a gente vai ver novamente uma força de guerra terrível. Dessa vez, Sisra tem 900 bigas, mais ainda do que o faraó. 900 carruagens, carros de guerra, de combate, que vão atrás dos israelitas. E os israelitas são muito poucos. As tribos não se juntam, não tem união. Apenas Zebulun e qual mesmo? Acho que me deu um branco agora. Vou achar. Mas, enfim, apenas 2 tribos se juntam, fazem uma coalizão para combater. E aí é algo terrível. Como vão vencer? 900 carros de combate. Impossível. E aí tem um milagre, mas o milagre da inteligência de uma mulher, Débora, profetisa, que dizem, ela era evidente, ela viu que ia chover, então ela monta toda a estratégia. Mas mesmo que ela não visse que ia chover, mesmo que a chuva fosse o milagre de Deus, a ação de Deus para ajudar Israel, essa capacidade humana de enfrentar o desafio, de não jogar a toalha, de resistir até o fim, de lutar para vencer. E é o que acontece. Ela sabe que vai chover, ela diz para Balac, vamos enfrentar, sim. Ela insufla coragem em Balac. E Balac aceita, mas ele diz, eu só vou se você for. E essa é a primeira vez que a gente vê a supremacia da mulher. Como que um guerreiro só vai guerrear se a mulher for?
O que ela é? É uma profetisa? Ela é a mulher que vai dar a coragem, como a Miriam, na travessia do mar, também deu coragem, pegou seu tamborim, foi tocando e cantando, e foram atravessando esse mar que não tinham certeza se fecharia sobre eles. Então, a Débora resolve, e o que acontece? Começa a chover, e aí os carros atolam no lamaçal. E, o melhor de tudo, vem a tromba d'água. A gente conhece esse fenômeno, né? O rio está seco, vem lá na nascente uma chuva muito forte, tromba d'água que carrega tudo. E aí carrega as carroças, carrega tudo, e os israelitas enfrentam e acabam realmente matando todos, menos o chefe, o guerreiro, valente, intrépido, maldoso, o Amã, o Hamas daquela época, que foge da guerra para não morrer com honra. Ele foge. Então, nós temos aí um milagre, uma mistura de milagres divino e humano. O terceiro paralelo fundamental é das mulheres, que eu já falei um pouco, mas eu quero me ater um pouco mais sobre o papel de 3 mulheres, no caso da Haftarah. Débora, Yael, e a terceira eu falo depois. A Débora, nós vimos, a profetisa, a mulher brilhante, inteligente, corajosa, que vai pegar o destino nas suas mãos e vai salvar o povo de Israel com estratégia, com toda uma ofensiva que parece passiva, mas que é a vencedora. E ela vai insuflar a coragem. A Yael, por sua vez, é a mulher sedutora, a mulher, de certa forma, dúbia, muito corajosa, muito inteligente. Mas ela vai ter uma ação definitiva para a derrota total e absoluta das tropas de Sisra. O que vai acontecer? E aí eu vou ser ousada, porque há uma conotação sexual indiscutível nesse episódio. Os textos, as traduções rabínicas mais púdicas, dizem que ele correu. Sisra foge, como contei antes, ele corre para a tenda. Ele corre e a Yael está na porta da tenda, pode entrar, e como ela é casada com um cananeu, ele entra tranquilamente e se protege lá. Aí ela o esconde embaixo de coberta e finalmente o mata. Mas as traduções mais ousadas, e essa do Shuraki, que é fenomenal, recomendo, essa é a minha Bíblia, porque ela diz tudo de uma forma revolucionária. O Shuraki descreve uma cena que Rashi, inclusive, vai confirmar, porque vai ter a analogia. A tenda é o local do sexo. Quando um homem entra numa tenda, é subentendido, e que há uma mulher, é subentendido que ele vai fazer lá dentro. Então, já tem a simbologia da tenda. Depois, tem a simbologia da água e do leite. Só ouve essa, você vai. Boa viagem. O leite, a água. Ele pede água, está cansado, fugiu, e ela lhe oferece leite. E as traduções tradicionais dizem, botou num copo, num pote. Shuraki disse, ela deu no pote majestoso. E aí o próprio Rashi reconhece que ela deu leite do próprio seio. Ele bebe leite do seio da mulher que não é amada, mas que é a mulher que está presente. E o terceiro ponto é a posição do Sisra. Dizem que estava deitado, dormindo debaixo das cobertas, ela vem e o mata, o crava nele a estaca e o mata. Mas a tradução do Shuraki diz, entre as pernas dele. Então ela está, a gente vê, imagina a cena, ela está em cima dele, e ele, no abandono do gozo, ela aproveita e crava a estaca na têmpora dele e o mata. Então, essa é uma cena incrível,
E aí coloca uma questão muito séria em dúvida. Ela é casada. E a gente sabe que o adultério é uma transgressão punida com lapidação. Então, ela vai ser perdoada? O adultério é permitido se for para salvar Israel? E aí a gente vê o mesmo caso com Yehudit e Holofernes. Ela é casada, ela seduz Holofernes e lhe corta a cabeça. Então, essas duas cenas, tanto da Yael como da Yehudit, vão ser cenas reproduzidas em arte, todas realmente são muito fortes. Uma coisa também muito importante é a resiliência. Essa resiliência que a gente vê ainda em relação entre as guerras, são duas coisas importantes. Tchau, querido. Boa viagem. Sentimentos. Tchau. Ainda um paralelo importante é a questão das críticas. O nosso povo nunca é satisfeito. Sempre tem alguma coisa para reclamar. Então, a gente vê Moisés sendo receptáculos das queixas permanentes. Ah, você nos trouxe aqui para morrer nas mãos do faraó. Ah, você nos trouxe aqui para morrer de sede. Ah, você nos trouxe aqui para morrer de fome. E a cada vez precisa um milagre. E Deus faz os milagres. Faz o milagre da água insalobra, salgada, amarga, mará, se tornar doce. Manda o maná. Aí reclama, isso vamos comer como? Aí Deus dá as codornas. Então, vocês vão ter pão de manhã e vocês vão ter carne à noite. Enfim, mas é o tempo todo, a ponto que Moisés diz, o que eu vou fazer com esse povo? Eu não aguento mais. Ele se queixa com Deus. Já Débora, é ela que vai se queixar. Onde está esse povo? Por que não apoia? Por que essa desunião? Não deveríamos todos estar juntos? Ela não sabe ainda que ela vai conseguir ganhar. Apenas 2 grupos estão aí. Como que ela vai conseguir? E a gente vê essa mesma coisa no 7 de outubro. Onde estavam as pessoas? Onde estava o exército? Onde estava todo mundo? O país totalmente dividido. Grupos, uns brigando com outros. Será que a gente não aprende com a história que a desunião nos enfraquece? Que com essas disputas internas, a gente só vai à perda. Então, essa daqui é uma grande lição que a gente tem que tirar. E talvez a grande lição da Haftará e da Parashá, na Parashá, entre o início e o final, a gente vê a transformação de um grupo israelitas transformado em povo com identidade. Essa é a maior transformação da história do nosso povo, é essa consciência de que nós temos uma identidade própria, que nós somos um povo, que acreditamos nesse Deus único, invisível, inefável, que não tem nome, mas que se mostra quando precisa. E essa aqui é a primeira grande mudança do nosso povo. Já na Haftará, a gente vai ver a redenção. A redenção de um pecado, a redenção da transgressão, transformada em salvação. Então, esse também é um dado importantíssimo, que mostra que quando é preciso mesmo, a gente pode fazer qualquer coisa se for pecuar nefesh. E esse é um grande dado da nossa história. E a resiliência, essa capacidade de... Mais do que a resiliência, é uma resistência total a todas as adversidades e a capacidade de reagir, de se reinventar. E isso a gente viu agora com a soltura das sequestradas, dos sequestrados. Essa capacidade de dizer, nós estamos aqui, vivemos o inferno, fizemos uma pantomima porque exigiam da gente. Estamos quebrados, mas eles não nos quebraram.
nós continuamos aí firmes e fortes. A gente vê a mãe do Hersch, a Golda Pauline, se tornou o símbolo, mas isso eu vou falar daqui a pouco, eu vou falar, já comecei, já vou falar, símbolo da mulher, da mãe, que espera, que está angustiada, que quer a volta do filho. E mesmo quando ele morre, ela não joga a toalha, ela continua lutando pelos outros. Eu não vou pensar apenas em mim, não vou sentar aqui, rasgar as minhas vestes e ficar chorando. Eu vou ser a voz. Fui a voz do meu filho, vou continuar a voz dos outros. E aí a mãe do Hersch me lembra o terceiro personagem, que eu disse que eu falaria depois, da Haftarah, que é a mãe de Sisra. Ela não tem nome, é a mãe. A mãe de Sisra, nessa Haftarah, o que ela faz? Ela está na janela esperando a volta do filho, angustiada. Por que não voltou ainda? Por que não ouço o ruído do carro dele, das rodas do carro dele? Aí ela vai se confortar. Com que argumento? Ele deve estar pegando butim. E além do butim, o que faz parte do butim naquela época? As matrizes. E o que representam as matrizes? As mulheres. É o estupro. Então, o estupro das mulheres após a guerra é uma prática milenar, hedionda, realizada por pessoas que não têm o menor respeito pelos outros. A gente tem relatos na Bíblia de homens fazendo horrores nas guerras, o nosso povo mesmo matando sem piedade, mas não temos relatos de estupro. Enquanto que dos outros, sim, há sempre estupro. E aí a gente não pode deixar de fazer o paralelo com os estupros que a gente viu acontecer ao vivo e a cores e que a gente sabe que continua acontecendo nas masmorras. Não, a gente sabe que aconteceu, tanto é que aquela menina, na primeira leva, uma menina de 13 anos, foi trazida, estava grávida, e dentro dela havia sêmen de 101 homens. Então, quando você toma conhecimento dessa situação, você só pode ficar horrorizado e imaginar tudo que deve ter acontecido naquela época. Bom, eu tenho aí só mais duas coisas que eu quero falar, que essa coragem é importantíssima. E é importante a definição de a coragem não é não ter medo, é ter a capacidade de enfrentar e de ultrapassar esse medo. Essa sim é a verdadeira coragem. Eu não quero ir, não vou de avião porque eu tenho medo de avião. Mas se você consegue ultrapassar esse seu medo, você teve a coragem. É um exemplo banal, mas é um exemplo que acontece muito, que talvez seja mais fácil de entender. Sachs tem um comentário que nem chega a ser dessa paraxá, mas que me marcou muito, foi logo depois de 11 de setembro. E ele fala, pergunta, o que foi isso? O que é? Foi um desastre? Uma tragédia? Um crime? Um ato de guerra? E a grande pergunta, por quê? Por que aconteceu? E por que nos odeiam? E a resposta dele é interessantíssima, porque ele diz que o mundo civilizado, com toda a sua capacidade de racionalização, esqueceu o que significa inimigo. A gente acha que o opositor é alguém que ainda não se tornou seu amigo. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos chegar ao meio termo. Mas quando você é o inimigo, é muito difícil você fazer esse passo. Então, é preciso muito trabalho, muita dedicação para dar esse passo e conseguir mudar a situação. E é isso que ele diz, que então, realmente, quem vem
é o inimigo que vai atacar as Torres Gêmeas, e a gente vê os inimigos de Israel, na verdade, veem Israel como o inimigo, e por isso que perseguem, atacam sem piedade, sem nenhuma mercê. Eu quero só acabar com uma nota de otimismo. Não, já está. Tá bom, obrigada. Cabeça para baixo não dá. Eu quero ler aqui esse... Isso é melhor botar... É um comentário de pé de página que diz que na hora de sair, de enfrentar o Mar Vermelho, o Eterno diz a Moisés, fala aos filhos de Israel que marchem. E aí a nota do pé de página diz, e disse o Eterno a Moisés, por que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que marchem. A voz divina disse sempre aos israelitas, marchem. Que se encontrem perante vós o Mar Vermelho, as perseguições antigas ou a intolerância moderna, marchem. Mitkademet, Kadima, progridam, avancem sempre para diante. Não olhem para trás, onde jazem em suas ruínas os povos que os perseguiram. Mas olhem para diante, onde se abrem sua imortal grandeza, os magníficos horizontes do futuro da humanidade. Marchem. As ondas do mar não poderão apagar o fogo de vossa existência. Os rios de vosso sangue derramado pelos tiranos não alcançarão destruir vosso nome e a vossa glória. Marchem, marchem. Vós estáis por cima dos elementos, acima do tempo, acima do espaço. Avançam sempre e não retrocedam. Shabbat Shalom, Am Israel Chai. Muito obrigado, Diane, porque tenho certeza que tanto quem está online com a gente, quanto cada um aqui, tem vários questionamentos. Eu tenho que aprender, quando a Diane vai falar, eu tenho que trazer papel e caneta para ir anotando. Tem tanta coisa passou na minha cabeça, eu não vou conseguir lembrar tudo, mas tenho certeza que o que eu não lembrar, outros vão complementar. E Diane vai estar aqui a postos também para discutir. Uma das coisas que você falou sobre a unidade do povo de Israel, por exemplo, né, que é essa saída, eles realmente tiveram que se unir para poder fugir de qualquer maneira. E eu fiquei parado aqui numa discussão que nós precisamos acreditar em Deus para ver os milagres que Ele faz, ou a gente precisa ver os milagres que Ele faz para acreditarmos em Deus e nos tornarmos, enfim, o povo de Deus unido e único, etc. E tal. A história, né, o ovo e a galinha, eu fiquei aqui pensando nessas coisas todas. Tem outras coisas, mas se você quiser falar, por favor, fica à vontade. Isso eu queria responder, porque... Só queria pedir aqui, do pessoal aqui, quem quiser falar, microfone, para poder o pessoal que está online poder ouvir tudo e participar também. Essa é uma questão fundamental da nossa história, e que eu sempre me perguntei, por que Deus endurece o coração do faraó? E para mostrar para faraó que ele é o superior a todos os grandes arautos e milagreiros, ele faz isso sim para mostrar a eles, mas eu acho que você tem razão, ele faz mais para que nós acreditamos nele. Porque a gente precisa de fortalecer a fé, e só os milagres nos fazem acreditar. Infelizmente, a gente acha que os milagres são história, coisa da Bíblia, coisa do passado. E a gente tem que se conscientizar que há milagres todos os dias. O milagre da natureza, o milagre do funcionamento do corpo humano, o milagre do sorriso de uma criança. Tudo isso são pequenos milagres. Borboleta que nasce, tudo são coisas maravilhosas, são milagres que devem fortalecer a nossa fé, a nossa crença nesse Deus único e inefável e misericordioso. Bom, a Benilce mandou aqui, ó, belíssimo Diane, muito obrigado.
enquanto vocês vão formulando suas questões e suas colocações, tem uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, foi a menção, de novo, a Amaleque, na verdade. Eu acho, eu posso estar enganado, e como eu digo, eu estou sempre aqui aprendendo, Amaleque aparece em Vaishlar, né? Quando é mencionado, ele nasceu, cadê aqui Amaleque? Timná era uma concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela gerou Amaleque para Elifaz. E vai embora. Depois, aí Amaleque vem aparecer como o grande nome do mal, aqui. E vai aparecer ao longo da Torá, e vai aparecer depois da Torá também. Continua aparecendo. Em 7 de outubro também estava aqui Amaleque. A sensação que eu tenho, e isso que eu acho muito legal que a Diane consegue com muita facilidade, muita clareza, trazer as comparações para os dias de hoje, mas eu não consigo me esquecer de Amaleque. Ele deve estar por ali, em algum lugar, desculpa dizer, mas deve estar por ali, na faixa de Gaza. Entendeu? A turma dele, etc. e tal. Então, eu não sei o que a gente pode pensar a respeito disso, entendeu? Nós temos vários Amaleques na nossa Bíblia, e temos o Amã, né? Quer dizer, quer falar, ótimo, por favor, pode falar. Mas diga, a gente tem o Amã, e realmente, cada geração tem o seu Amaleque, tem o seu Amã a perseguir. Hitler foi, na Inquisição houve vários. Então, acho que cada geração tem os seus sábios, os seus justos, e os seus malvados. A gente só tem que torcer que os malvados sejam fora do nosso povo e não dentro do nosso povo. Só dizer que realmente, sem palavras, foi maravilhoso. Só lembrando que, no que a Jane comentou sobre a Haftará, que vem do livro de Juízes de Débora, então, mas Débora, além, e quando os rabinos que compuseram o cânone do Rumash, quer dizer, a escolha das Haftarot em relação às Parashiot, esse trecho termina depois da atitude, depois de vencer militarmente, a Débora, no Tanar, vem um discurso em forma de poesia. E aí também um paralelo, enquanto a Parashá também termina com, enaltece Miriam, que também é chamada de poetisa, Neviá, Miriam a Neviá, a poetisa que vai entoar a Shirá, na Haftará, termina também com a Shirá, com a poesia de Débora, e aqueles que quiserem dar um pulo na biblioteca da área, tem um Rumash muito bonito, onde essa poesia está na diagramação, ela está também, foi diagramada como se for similar à diagramação do Shirat Hayam na Torá. Então, o Cântico de Débora também está diagramado como se fosse uma Shirá. Silvio, com certeza. E importante, era um paralelo que eu ia fazer, mas pulei para não me demorar demais, que justamente você tem o Shir, a canção de Moisés, e na Haftará são apenas 2 capítulos, 4 e o 5 dos Juízes. Um já está em prosa,
e o segundo está em poesia, que é lindíssima. A poesia da Débora é algo fantástico. Não há rima, a poesia bíblica não tem rima, mas ela tem um ritmo e repetição de palavras que a prosa não tem. Então, isso realmente é muito bonito. Meu hebraico não dá para esse estudo, mas realmente é algo que exegetas deveriam fazer. A Cláudia manda lá de Brasília, aqui, ó. Estou com a Janete, ainda digerindo as palavras sábias. A Cláudia Girotti, lá em Brasília. Está em Brasília, né, Cláudia? Eu não queria, antes do Germano, você me permite, Germano, um minutinho? Primeiro, agradecer a Diane a empolgação com que você faz o estudo. De uma maneira, talvez, um pouco mais tranquila, o que eu fui buscar realmente são essas correlações entre as canções e as poesias. Na Paraxá, Êxodo 15, 12, lemos: esse é o meu Deus, e irei consagrá-lo, o Deus dos meus ancestrais, e irei exaltá-lo. Qual é a melhor maneira de dar graças a Deus? À medida que as paredes do mar desabavam sobre os carros egípcios de elite, e os israelitas percebem que os egípcios nunca poderão atacá-los ou subjugá-los novamente, uma canção espontânea de gratidão e elogio irrompe. A Shirá é um magnífico grupo de admiração religiosa de Israel, um reconhecimento de grande mão de Deus, envolvimento direto com seu destino. Em Êxodo 14, 31, e quando Israel viu o poder maravilhoso que o Eterno exerceu contra os egípcios, o povo temeu o Eterno, eles tiveram fé no Eterno e em Moisés, servo de Deus. Dizer que os israelitas eram gratos seria um eufemismo grosseiro. O costume aceito na maioria das sinagogas em todo o mundo é que todos se levantem quando a Shirá, canção de louvor do Mar Vermelho, foi lida na Bíblia. A Haftará traz narrativas de confronto com o inimigo de Israel. Após a vitória, os líderes de Israel comemoram com uma canção que inclui um hino a Deus. Débora era profeta e líder de Israel. Então ela transmitiu a Baraque: o Eterno, o Deus de Israel, ordena que leve 10.000 homens quando atrairei Sisrá com seus carros de combate, suas tropas, e o entregarei a você. Quando Baraque enfrentou Sisrá, o Eterno lançou Sisrá e todos os seus carros em confusão devido ao ataque de Baraque. Todos os soldados de Shirá morreram pela espada. Sisrá, porém, escapou a pé e chegou à tenda de Yalel, mulher de Shever, o Quenita. Yalel recebeu Sisrá na sua tenda. Quando Sisrá adormeceu, Yael pegou uma estaca e um martelo e a cravou na cabeça. E foi assim que Sisrá morreu. Naquele dia, Débora e Baraque cantaram uma canção em gratidão ao Deus de Israel. Ela termina seu hino com as seguintes palavras: assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. Hoje, nós lembramos que em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral da ONU aprovou o Plano do Novo Estado de Israel, obtido por 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. A fundação de Israel deu início aos conflitos entre árabes e israelenses na região.
foram travados a Primeira Guerra Árabe-Israelense, a Guerra do Suez, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra de Yom Kippur e a Guerra de Israel e Hamas. Hoje cantamos a esperança, a Tikva, enquanto no fundo do coração palpitar uma alma judaica, nessa esperança ainda não está perdida de ser um povo livre em nossa terra. Hoje a gente tem que bater palma 2 vezes mesmo, não tem jeito. E primeiro eu tenho que agradecer a Diane, e agora vou estender ao Germano, porque o exercício da Haftarah, para mim, não é um exercício fácil. E para mim, me parece que é o meu próximo passo para o próximo ciclo. Além de ler, interpretar e conectar, eu tenho dificuldades com as Haftarot. E assim, com vocês, eu vou aprendendo e vou melhorando essas conexões. Outra coisa que eu deixei de mencionar, que eu acho importante, a Diane sempre traz para a gente aqui uma visão dos personagens, ou das personagens femininas, que muitas vezes passam muito batidas pelas leituras, pelos estudos, de uma maneira geral. Talvez até por toda a estrutura histórica ser muito machista, e a gente precisar estar sempre muito mais contemporâneo, muito mais atualizado, botando outros olhos, outros holofotes que a gente não costuma colocar. Isso, para a gente aqui, é muito enriquecedor. Poder com a ajuda dela, enxergar os personagens como Yael, como Débora, e quem mais vier, ou quem já passou e quem mais vier. Né? Acho que pela hora eu posso deixar você para fazer alguma consideração final, se alguém quiser falar alguma coisa, talvez alguém remotamente, mas vou deixar você super à vontade, porque eu fiquei feliz. Eu tinha várias coisinhas que eu tinha anotado aqui, uma delas, por exemplo, que me chama a atenção logo no começo, quando Moisés está empurrando todo mundo, vamos embora, passa nesse negócio aí, anda, cadima, vamos para frente, não para, não olha para trás, e ele fala, não tenham medo, fiquem e testemunhem a salvação que o Eterno lhes fará hoje, pois os egípcios que vocês veem hoje, vocês jamais verão novamente. E eu acho interessante essa imagem de você aprender, de certa forma, apagar algumas coisas que depois vão atrapalhar na sua vida. Então, você não vai ver mais, mas você também tem que aprender que você não vai ver e não pensa mais nele, porque vai ter outro egípcio. Quando eu digo egípcio, no sentido vai ter figurado, né? A gente sempre vai ter um Egito na nossa alma. Então, a gente sempre vai ver entre aspas, um egípcio no sentido de algum inimigo, alguma coisa como Amaleque, etc. e tal. E a gente tem que aprender a tirar ele da nossa mente, porque outros vão surgir, e mudar o foco da energia, porque senão, no final, só acumula. É pensar fora da caixa, meu amigo. Entende? Haftarah dá para a gente pensar fora da caixa. E com todo o respeito que eu falei aqui, com a origem da Diane. Exato, é pensar fora da caixa. E agora nós temos uma revolução grande, né? A declaração do Trump é uma forma nova de tentar resolver o conflito. Entende? Esse é um problema que vocês têm que pensar. É um problema que você tem que pensar. Entendeu? O Trump chegou para os caras e falou o seguinte, olha, não vou permanecer, não vou manter essa situação, não vou continuar botando panos quentes, dou para cá, dou para lá, dou arma para ali, dou arma para daqui a pouco a guerra continuar e não se resolver nenhum problema. Eu estou colocando a minha visão, agora vocês deem a sua. E é possível que isso provoque uma grande revolução. Algumas pessoas pensam que isso pode provocar uma grande revolução no Oriente Médio. Está entendendo?
Então, da mesma forma que as nossas guerras, o fenômeno da saída dos hebreus, dos Bnei Israel do Egito, os milagres, todas aquelas provações, as guerras, quer dizer, as estratégias, quer dizer, de Baraque, a estratégia da Débora, essa coisa. Então, é sempre, a coisa funcionou porque alguém pensou fora da caixa. Pode ser que essa situação que nós estamos vivendo hoje seja um pensamento fora da caixa, convidando as pessoas a pensar de uma forma diferente. Está entendendo? Pensar de uma forma diferente. Hoje está todo mundo preocupado com limpeza étnica, com saída. Isso daqui é um panorama que, obviamente, é impossível. Ninguém vai conseguir transferir 2 milhões de pessoas e nem tem dinheiro para fazer isso. Está entendendo? É uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. Agora, é uma proposta, assim, então acha outra solução. Acha outra solução. Então, hoje, o desafio que o Trump está colocando para o mundo, não, porque o empresário imobiliário quer isso, quer aquilo outro, não tem nada disso. Ele está propondo, ele criou um problema, jogou um pensamento, quer dizer, jogou um pensamento, então, agora vocês achem outra solução. Da mesma forma como Israel brincou com a Espanha hoje, né? Propôs à Espanha, que é tão a favor dos palestinos, o ministro do exterior de Israel propôs ao governo espanhol de aceitar os palestinos. Aí o espanhol disse, não, isso nós não queremos. Quer dizer, então, é o fato que nós estamos vivendo hoje. Entende? O mundo está colocado diante de uma nova situação. Como toda a nossa Torá, as Haftarot, está entendendo? Sempre narram quando alguém pensou fora da caixa e colocou uma nova solução. Primeiro, eu acho que a Diane é a melhor pessoa para responder ao Nelson. Segunda coisa rapidamente sobre essa questão, eu acho, de fato, que o Trump colocou uma coisa extrema lá na frente para falar assim, bom, agora vamos caminhar até lá e ver onde é que a gente consegue, em que situação a gente consegue chegar. Talvez a gente não chegue nessa que muitos falam é maluquice, é impossível, etc. e tal, mas existe um meio termo entre hoje e aquilo ali que talvez seja possível. Mas eu queria, voltando um pouco aqui, não esqueci o que eu ia falar. Fala você. É muita coisa que eu tinha feito aqui. Eu vou só colocar aqui algumas coisas. O esquecimento de passagem, estou terminando aqui, realmente esquece os egípcios, senão os verá mais. Você diz, haverá e houve outros egípcios, senão os mesmos, outros da mesma espécie, da mesma forma, com o mesmo ódio, com a mesma vontade de aniquilar Israel e os judeus. Então, temos que esquecer, sim, mas não deixar de tirar lições daquilo porque passamos. Se não tirarmos lições, a experiência não valeu de absolutamente nada. Nós temos que levar conosco algo dessa experiência negativa e a procurar soluções que sejam fora da caixa. Elas podem inicialmente parecer malucas, e muitas vezes são, mas, como você diz, se faz um brainstorm, vamos pensar em coisas mais estapafúrdias para se conseguir algo de concreto. E os acordos de Abraão foram isso. Quer dizer, quando que você pensaria que 5 países árabes fariam a paz, sim, de repente, do nada? Como? Quer dizer, tudo bem, houve proposta, houve acordos, houve atrativos para que se chegasse a isso. Antigamente diziam que a paz com os vizinhos aconteceria graças às mães. As mães judias e as mães muçulmanas, juntas, chorando as perdas dos seus filhos, fariam com que os homens assinassem a paz. Infelizmente, a gente chorou muitas mortes de lá e de cá, e ainda não se assinou a paz. Vamos ver, vamos continuar caminhando, vamos tirar lições e vamos ter a esperança. Eu acredito que hoje estamos num turning point. Israel, ao enfraquecer o Hamas, não derrotou ainda, ao desestruturar o Hezbollah, ao tirar uma certa capacidade bélica da Síria, do Líbano, do Irã. Irã ainda não chegou lá, mas enfraqueceu, pelo menos,
os braços, os tentáculos desse povo estão enfraquecidos. Então, a gente tem uma reconfiguração do Oriente Médio. E essa é a chance. Quando termino meu doutorado, foi das manchetes às entrelinhas, Guerra e Paz no Oriente Médio. É um estudo brilhante que eu não publiquei porque eu queria atualizar e a guerra nunca acaba, os conflitos nunca acabam, então ainda não consegui botar o ponto final. Mas mostra como a mídia trata e mostra o que... Eu termino a minha tese dizendo que chegará o dia em que haverá um conflito de tamanha magnitude que não haverá solução outra do que ter a paz. Tem que haver essa paz. A situação é tal que se reconfigura todo o Oriente Médio. A gente está vendo, não é questão de limpeza étnica, a gente vê a contradição. O pessoal diz, é a casa deles. Então, se é a casa deles, por que continuam sendo refugiados? O Brasil, eu fui refugiada do Egito. O Brasil é a minha casa. Eu sou brasileira. Eu sou judia, sou israelense, mas eu sou brasileira. Então, não continuei como refugiada, embora os egípcios tivessem o reconhecimento pela ONU do status de refugiados. Mas cadê os egípcios? Continuam refugiados em campos de refugiados? Não, cada um refez a vida. Então, os palestinos têm que definir, são palestinos ou são refugiados? Então, se são palestinos, recebam a cidadania que lhes é negada pelo Egito, pela Jordânia, pela Síria, pelo Líbano, continuam refugiados. Então, tenham a cidadania, como eu tive a cidadania brasileira quando eu fiz 18 anos, que possam contribuir para o país e que parem de ser massa de manobra. Enfim, são discussões para outros, para um ciclo de palestras. Muito obrigada. Bravíssimo. Eu vou encerrar nosso estudo de hoje, agradecer enormemente a Diane e enfim, por tudo que ela conseguiu, como posso dizer, iluminar para a gente poder refletir e deixar aqui as reflexões finais. Então, obrigado, Diane. Quero lembrar que Tu Bishvat está chegando, que a gente fique atentas à programação, todos aqui atentos à programação da área, que está sendo bem divulgado aí pelos e-mails, mídias sociais, etc. e tal. Para todos, um ótimo dia, um Shabbat Shalom antecipado e que sigamos sempre em busca da paz.